Meu nome é Miriam Schneiderman, eu sou psicanalista e documentarista. Há muitos anos tenho uma clínica, trabalho na formação de analistas e desde 92 eu venho fazendo cinema, né? E eu acho que o cinema, eu fui para o cinema como uma analista que sai para o mundo e quer ver de que jeito as questões que eu tenho na minha clínica se incorporam, se acontecem nesse mundo que a gente vive. Então, meu primeiro documentário foi Dizem que Sou Louco, sobre loucos de rua, ou seja, questão psi. E assim por diante, todos os temas têm a ver com aquilo que no nosso mundo fica embaixo do tapete. Aí são questões que brotam muito da psicanálise e que eu vou ver como é que tudo isso está lá no mundo. Acho que é assim que eu posso me definir hoje, assim. Nesse momento, acho que tem uma passagem importante acontecendo na minha vida, porque eu estou aí com um filme em cartaz, né, o de Gravata e Unha Vermelha. Até hoje eu tinha feito filmes para televisão, filmes que circularam em festivais, eu fiz médias e curtas, mas é meu primeiro longa e está aí, vem sendo uma barreira do cinema nacional, que é a distribuição, está aí passando e o processo desse filme acho que foi muito interessante, né? É um filme chamado de Gravata e Unha Vermelha. No título já está os dois emblemas, né, do que é o feminino e do que é o masculino. E é um filme que foi concebido para gerar uma bagunça nisso tudo, para bagunçar o que é isso que na nossa cultura se estipulou, se convencionou, chamado homem e mulher. O filme começa, a ideia do filme surge a partir das entrevistas da Laerte, né, que depois dos 60 anos aparece publicamente vestida de mulher. Né? A Laerte é de uma geração de cartunistas, de desenhistas de história em quadrinho que abalou as estruturas nos anos 70, a tal da chamada contracultura. Então era um momento de muita repressão política e um dos jeitos da gente se opor ao regime ditatorial e terrível era bagunçar o coreto, ou seja, pregar o amor livre, de uma coisa libertária o tempo todo. E foi a época do Angeli, do chiclete com banana, enfim, foi uma época bastante interessante. Quando a Laerte aparece, o Laerte vira a Laerte, é quase um resgate daquele momento libertário, né? Porque ele vai bagunçar totalmente um mundo machista, um mundo dos cartunistas falando das mulheres gostosas. Enfim, ele vem para bagunçar, né? E ele tinha um discurso muito interessante nas entrevistas. Ele falava: por que eu tenho que me submeter ao que a cultura determina que seja homem ou mulher? Por que homem tem que gostar de futebol e mulher tem que bordar ou gostar de boneca? Por que eu não posso me vestir do jeito que eu quero? Né? E ele fez isso acontecer na vida dele com uma coragem admirável. Né? Quando ele apareceu nas primeiras entrevistas dele, era um momento onde eu estava me dando um tempo no cinema, porque é muito duro ser psicanalista, ter uma clínica e fazer cinema. Né? E fazer cinema é muito difícil, é muito duro. Né? Você precisa sempre editar, você precisa de dinheiro, enfim. E eu estava me dando um tempo. Quando apareceram as entrevistas da Laerte, eu pensei: esse filme me interessa, essa bagunça,
Isso tudo, esse questionamento aí me interessa. Né? E fui conversar com a Laerte. Né? E ela estava ainda no início de transformação, ainda não era claro como depois ficou, que ela viria a querer colocar seios, como ela depois ela explicita isso no filme, ela quer pôr seios. Não tinha tão claro isso do eu quero virar mulher. Né? E quando eu disse, mas será que você me conduziria por esse mundo, né, de pessoas que bagunçam essa coisa do que é homem, do que é mulher? Não sei e tal, enfim. Mas eu fiz um projeto de documentário e surgiu um concurso do Ministério da Cultura para documentários. Eu no começo hesitei, quem me incentivou foi o produtor, que é meu parceiro, enfim, meu companheiro, que disse, manda, mas não pode acontecer, você não... Dizerei não. Dizerei não. Aí eu falei, eu vou mandar, porque eles são caretas. Já que é para bagunçar, né? Eu mandei e ganhei em primeiro lugar lá o concurso do MINC. E aí tinha que fazer o filme. E aí eu comecei a entrar nesse mundo sem a Laerte, que estava no momento onde ela não queria saber de cinema, tinha feito um curta e tinha sido um processo muito exaustivo, um curta da Cláudia Priscila, vestida de Laerte, que tinha acabado de fazer. Enfim, a Laerte topava estar no filme, mas não me acompanhava no processo. E aí, dessas conjunturas, dessas coincidências que no documentário são incríveis, eu frequento uma padaria do lado do meu consultório e da produtora, onde passava sempre um homem alto, de cabelão, vestido com os caftas, com brincos lindos, com joias lindas. E eu via esse homem, mulher, homem, super bem aceito pelos portugueses conservadores da padaria, porque ele tinha uma tranquilidade no jeito dele ser. Aí eu fiquei sabendo que ele é um estilista importante, o Dudu Bertolini. E um dia, diante do Laerte, da não disponibilidade da Laerte, enfim, naquele momento, para me acompanhar, eu cheguei para o Dudu e contei, me apresentei. Aí foi muito legal, porque eu reparava nele, ele reparava em mim, que eu sou ruiva, colorida. Uma troca de gentilezas no começo. E ele se encantou com o projeto e aí foi me acompanhando nesse percurso. Ele se torna quase o contador dessa história junto com você, né? Ele vai viajando nisso junto comigo e aí foi muito interessante, tanto que assim, nos letreiros do filme está a curadoria, quer dizer, minha e do Dudu, ou seja, a escolha dos personagens foi feita por nós dois. E os VIPs, os chiques do filme são ele que me fez chegar, até a Rogéria, Ney Mato Grosso, todo esse mundo mais glamouroso dessa questão, o Baiar, que é um ex-croquete. Foi um processo muito incrível, foi um processo muito rico, né? E de abertura para algo que até hoje desperta é tão difícil no mundo da gente, isso de você ir atrás de ser aquilo que você deseja ser, né? Por quê, Lisa? Por que é tão difícil? Porque a gente vive num mundo organizado no binarismo de gênero, né? Juridicamente, escolarmente, tem uma quebra de uma organização binária que rege o mundo, né? Sim, não, não
é. E tomara que eu tenha conseguido bagunçar. O meu desejo, quando eu fui fazendo, era criar mesmo uma vertigem e que as pessoas saíssem do cinema sem saber mais o que é homem e o que é mulher. Né? E acho que foi nessa direção que eu fui, né? E para mim, sempre no documentário, precisa ter uma questão muito clara. Né? O que me orientou foi pessoas que bancam o seu desejo, seja ele como for. Né? Então é um filme onde você tem gays, trans, enfim, eu acho que a questão é poder bancar o desejo e enfrentar um mundo que não suporta isso. É um mundo que o tempo todo aprisiona o desejo e organiza, procura organizar o desejo. O desejo é bagunçador, é disruptor, né? É da essência do desejo bagunçar. Né? Então é um filme onde eu fiquei muito encantada com as figuras todas, né? Desde o Ney até a Thaís de Souza, que me encantou e que tem uma fala muito impressionante no filme. Tem um momento que a Thaís, que naquele momento estava aguardando a cirurgia, né? Ela fala, eu tenho 1000 sexos dentro desse corpo, que o Estado disse é dono. Isso é uma fala da Thaís que eu acho forte, né? De uma sabedoria imensa, é um resgate do que é a sexualidade esparramada pelo corpo, esparramada dos jeitos mais bagunçados, mais desordenadores. É isso. Para sair da caretice também sai da caretice no formato do documentário, né? E no filme tem uma coisa que também é discutida por alguns críticos lá, que é a presença dos homens que brincam de ser mulher no carnaval em Gonçalves. Essa parte eu acho fantástica. E que eu gosto muito, mas não é todo mundo que gosta. Eu gosto muito porque mostra como todos nós temos a fantasia. Não precisa ser homo, ser trans, mas que essa brincadeira de homem e mulher faz parte das relações eróticas, sejam elas quais forem. Que você tem que ter esse desprendimento de circular entre os vários lugares da sexualidade para poder viver de fato uma relação verdadeiramente tesuda. Né? Sim. Então eu quis pôr mesmo aqueles caras que são trabalhando no trator, na lavoura, com o carro, virando mulher e brincando com isso. Se divertindo muito, né? Que talvez todos nós tenhamos que brincar disso para poder viver plenamente a sexualidade. É um jogo, né? É um jogo que é vivido radicalmente, às vezes no corpo, pelas trans, gays, etc., mas que faz parte de qualquer sexualidade. A questão da sexualidade ser abordada agora, né? Você falou muito dessa tua inspiração da psicanálise, da clínica e do teu olhar para o cinema, né? Das tuas questões saírem do consultório e irem para um outro olhar. Por que a questão da sexualidade agora, né? Nesse momento? Bom, como eu falei, teve um momento onde eu me conectei, eu acho que nós psicanalistas, isso é uma pergunta que me fazem, a questão da sexualidade está presente o tempo todo. A gente é psicanalista, não falam assim que o Freud vê sexo em tudo? Que a gente só fala de sexo? É, que a gente só fala de sexo. Então é uma questão, para mim, desde sempre. Eu lá atrás escrevi já, quando a Madonna veio, eu escrevi, quando o Michael Jackson veio, me pediram para escrever. E eu já falava quando que ele veio? 93. Nossa, em 93. Aí eu ia para o Boy George, enfim, ia para algumas figuras assim, e falava, mas a questão é nossa, que a gente tem que enquadrar ou é homem ou é mulher. Já no Michael Jackson isso estava e isso me instigava, assim, porque essas figuras andrógenas e que a gente não consegue dizer é homem ou é mulher
até no Michael Jackson é mais complexo, mas sei lá, várias figuras da música, onde essa questão se colocava lá atrás. Né? Então eu tinha, como psicanalista, e desde a leitura do próprio Freud, que fala nos 3 ensaios sobre a sexualidade, no polimorficamente perverso de todos nós, ou seja, de um erotismo esparramado pelo corpo, esparramado pelos órgãos, que qualquer lugar é erotizável. Né? E depois o Freud vai fechando, eu acho. Eu acho que uma das coisas que me intriga e que esse filme trouxe para mim é a questão do quanto o que as teorias, o Édio, o complexo, as teorias psicanalíticas dão conta disso que está acontecendo. Né? Eu acho que, então, meu interesse pela sexualidade vem do fato de eu ser psicanalista. Né? Agora, essa oportunidade de trabalho com a questão da sexualidade imageticamente veio a partir, eu posso falar hoje da Laerte e do Dudu. Né? E é interessante porque o Dudu se define no filme como um genderfucker, ou seja, alguém que não está aí nem com quer ser homem, nem com quer ser mulher, que ele quer ser, simplesmente. Né? Então eu acho que... Ele fala muito da ser único, né? De que cada um é um ser único. Eu acho que o que as pessoas têm me dado de retorno do filme é o encantamento como cada figura é uma figura única e cada um vive, você não consegue enquadrar nisso ou naquilo, né? Então cada um vai descobrindo o seu jeito mesmo de viver sua sexualidade. Então o interesse pela questão da sexualidade está posto desde sempre. O que eu acho que a Laerte me deu, e depois o Dudu, foi a possibilidade de trabalhar com isso num filme, de ver essa questão encarnada em histórias de vida, né? Assim, de um jeito muito rico. Miriam, o que fica, né, agora com ele na telona, o processo finalizado, você só está, né, recebendo agora o seu feedback? Como é que está a sensação? Né? Assim, lógico, acho que também deve estar um turbilhão e uma vertigem para você, mas se você puder definir um pouco, assim, o que você diria? O que você pode compartilhar com a gente, assim, o que fica dessa experiência incrível? Eu estou muito emocionada, estou achando muito incrível que um filme sobre essa questão, um filme meu esteja na telona. Me emociona o retorno que eu tenho tido. E o retorno que eu tenho tido é um filme contra o preconceito. É um filme engajado, militante nessa questão da possibilidade da diferença. Né? E que cada um possa ser o que é. Né? Então, se eu puder dar uma gotinha de contribuição nisso, eu já fico feliz, né? E eu tenho realmente tido, as críticas vão muito nesse sentido de um filme que, num momento de conservadorismo, no momento onde os nossos representantes no Congresso pensam em retroceder em avanços que a gente teve, um filme como esse tem um papel, uma função que eu gosto que ele tenha. Miriam, eu fico muito, muito feliz porque uma coisa é ter a oportunidade e o privilégio de ter você como professora e conhecer esse teu olhar sensível, né, como analista e como formadora de analistas. Outra coisa é olhar você como cineasta e saber que você consegue ter esse mesmo olhar generoso, sensível, didático. É impressionante, assim, é a mesma Miriam que eu vi em sala, é a mesma Miriam que eu já aprendi tanto, e é a mesma Miriam que pôde espalhar essa
essa generosidade, é isso, assim, é um filme contra o preconceito, eu acho que é de utilidade pública, sabe? Eu fico muito, muito feliz, eu queria te agradecer muito mesmo a oportunidade e esse bem que você fez pra gente, de deixar a gente muito bagunçado e com esse olhar maravilhoso que eu acho que muitas poucas pessoas conseguem fazer. Parabéns. Obrigada a você pelas palavras. Muito obrigada mesmo. Não deixem de ver, de Gravata e Unhas Vermelhas, Miriam Schneider.